Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí iniciando mais uma semana de estudos, né? Estamos quase na reta final de 2020, né? Com relação às nossas atividades. É importante que vocês acompanhem as videoaulas, tá? Porque como a gente já está na reta final, vai chegar informações aí no grupo com relação às avaliações, a entrega de avaliações, principalmente para vocês alunos do nono ano, que é tão importante concluir, né? Por conta aí que no próximo ano vocês vão estar aí no ensino médio. Então, se antecipando, tá? Não deixe atrasar aí a avaliação de vocês, as próximas, né? Que vai ser na quinzena de dezembro, para que vocês possam estar com as notas de vocês, ok? E lembrando, toda e qualquer dúvida, a tia está online hoje, das 13 até as 17 horas. E toda e qualquer informação, vai lá no grupo, confere que está sempre com informação nova lá, tá bom? Bem, voltando aqui para o nosso conteúdo, né? Hoje a gente está com conteúdo novo, a gente está com tema novo, a gente vai para o tema 7, para falar sobre a economia, sobre a sociedade da Ásia. Então eu convido vocês a pegar o livro de vocês de geografia, na página 198, a gente vai falar sobre ocupação humana, sobre sociedade e população. Vamos lá então? Vamos começar a nossa aula de geografia, lembrando mais uma vez, das 13 até as 17 horas a gente está online com vocês. Vamos lá então? Acompanhe a aula com o livro, tá? É importante, pega aí o marca-texto, vai sublinhando os principais parágrafos, até porque hoje nós temos, como são capítulos menores, a gente vai trabalhar os 2 capítulos. Então, vocês vão ter 2 atividades, mas todas essas informações a tia vai estar lá colocando na agenda do dia, ok? Vamos lá então, né? Falar sobre a Ásia, né? Que a Ásia é o maior, vejam só, a Ásia é o maior continente em área do planeta e mais populoso também do mundo. Olha só, então, a sua população, entretanto, ela está distribuída aí de uma forma irregular, tá? Pelo território, com áreas muito povoadas e outras também com baixa densidade demográfica, né? Como você pode observar aí no mapa do livro de vocês a seguir, que nós temos aí a densidade demográfica, é um mapa de 2013 da Ásia, mas confere lá que é importante, tá? Então, outro ponto também importante da Ásia é que as áreas mais populosas, né, e povoadas da Ásia são as planícies irrigadas, né, e também drenadas por grandes rios, inclusive Ganges, que a gente já falou sobre ele, Indo também, e outros rios também. As áreas de baixa densidade demográfica da Ásia, elas são as regiões desérticas, tá? O deserto da Arábia, o deserto de Gobi, as montanhas e as geladas da Sibéria. Então, os países mais populosos são, claro, todo mundo não tem como errar, né? China, isso mesmo, China, a Índia, a Indonésia, né? Paquistão também, Bangladesh, né? Bangladesh também e Japão, né? Todos esses países, eles guardam as suas particularidades, né? Culturais e são muito diferentes entre si, apesar de estarem, né, no mesmo continente, mas eles têm as suas particularidades. Então, vamos conhecer aí um pouco melhor essa população, a cultura, né, que é fantástica, a cultura da China, da Índia, né, e do Japão, né, que são alguns dos principais países asiáticos. Quem tiver a oportunidade de assistir documentários sobre esses países, não deixem de assistir. É maravilhoso a cultura deles, a habilidade que eles têm, a inteligência, a organização, né, com que eles lidam com alguns fatos, né. A Índia tem toda aquela particularidade, né, aquela coisa de cultuar alguns deuses, né, tem a sua particularidade, né, o Japão também e a China, ok? Vamos lá então para a página seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a China, né? Falar sobre a população da China, falar sobre a cultura, falar sobre a sociedade. Então, por isso que é importante vocês conferirem, tá? Acompanhar a aula com o livro de vocês, tá? A China é o país mais populoso do mundo, tá? E apresenta aí uma grande diversidade étnica também. Tem turcos,
chineses, coreanos, tibetanos, mongóis, entre outros também. São os principais grupos étnicos que compõem aí o país, né? Então, por essa diversidade étnica, né? Por ela apresentar essa diversidade cultural, pode-se encontrar também aí uma grande variedade de idiomas, né, e dialetos, bem como diversas religiões também, com destaque aí para o budismo, o islamismo, o cristianismo, né? Então esse emaranhado aí, né, de povos, de culturas, constitui aí uma forte característica também de todo o continente asiático, né? E falando um pouquinho, segundo a ONU, em 2016, a densidade demográfica da China era de 146 habitantes por quilômetros quadrados. Olha só, então vocês vão observar inclusive a distribuição da população chinesa pelo território que tem aí no mapa do livro de vocês na página 199, que é legal vocês conferirem. Então, outro ponto também importante, que ao longo aí da história, a expansão chinesa, ela ocorreu aí sobretudo no meio rural. E a fixação das populações nas margens aí dos rios contribuiu para quê? Contribuiu para um grande desenvolvimento, né, da agricultura aí no país. Vamos agora conferir qual é o próximo que a gente vai estar estudando. Vamos dar uma olhadinha lá no Japão, né, que vai falar um pouquinho sobre o Japão. E depois a gente fala sobre a Índia, né? Então vamos lá para a página, deixa eu só te conferir, página 203. Vamos falar sobre população do Japão, vamos falar sobre a cultura, vamos falar sobre a sociedade também. Então, com cerca aí de 126 milhões, né, de habitantes, o Japão ele é considerado um país populoso e bastante povoado, né? Então, irregularmente distribuída aí pelo espaço, a população japonesa ela está mais concentrada nas áreas das planícies litorâneas, né, no interior das ilhas, o relevo montanhoso dificulta aí o povoamento. A maior parte da população habita as áreas urbanas. A população economicamente ativa do país se dedica ao quê? Em sua maioria se dedica às atividades secundárias, né, e terciária da economia. As cidades, por exemplo, Tóquio, capital, né, Kobe, Kyoto, né, de Tóquio a Osaka encontra-se aí uma das maiores aglomerações humanas do planeta, veja só. Então, é uma sequência aí de grandes cidades, né, que juntas somam aproximadamente 70 milhões de pessoas. E tem um mapa aí no livro de vocês, na página 203, que tem essas informações de uma forma mais bem explicada para a gente poder entender melhor. Vamos agora dar uma olhadinha na Índia, isso mesmo, a Índia com toda a sua particularidade também, né, com a sua cultura, com a sua sociedade e sua população, né? Então, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, né? É o segundo país mais populoso do mundo. Em 2016, sua população aproximada era de 1,3 bilhão de habitantes, né? Então, segundo as estimativas. Lembrando que essas informações que a tia está passando é de 2016, tá? E assim, as altas taxas de crescimento do país, né, se mantiveram aí, sua população será a maior do mundo por volta de 2030, né? Tem essa expectativa aí, segundo, superando a China, né? Então, o governo indiano, ele tentou aí controlar o aumento da população, né, implantando aquela política, que a gente já falou sobre isso, né, a política do filho único, como na China, mas não obteve êxito não. E a população, ela não adota esse planejamento familiar por causa dos princípios, né, que eu já sei que vocês vão compreender, que é os princípios da questão da religião hinduísta, né, que proíbe esse tipo de prática, né. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, né, sua origem, ela
data do século XV antes de Cristo, né? Então também é chamado de brahmanismo devido à crença em Brahma, então sua divindade aí suprema. Até hoje a Índia é o país com o maior número de seguidores dessa religião, perdão. E o rio Ganges e a cidade de Benares, né, são sagrados, né, para os hindus. Vejam só como a cultura é importante, né, essa questão, não vou falar fanatismo, né, porque está falando da religião deles, mas você vê assim, essa fidelidade com que eles têm aí com relação ao hinduísmo, né. E aí a gente sai desse cenário, a gente fala um pouquinho da Índia, falamos sobre o Japão, falamos sobre a China. E agora a gente vai falar um pouquinho, lá no capítulo 2, né? Agora a gente está no capítulo 1, no capítulo 2 ele traz pra gente os conflitos, os movimentos separatistas. E a gente vai iniciar com os conflitos na Ásia, né? Então, como vocês já estudaram lá no tema 5, olha como é importante acompanhar as aulas com o livro. São vários os fatores que levaram aí uma nação ao desejo de independência, a gente já falou sobre isso, né? Então, entre os mais relevantes estão as diferenças culturais, a falta de identificação, né, com o Estado ao qual se está ali atrelado. E alguns grupos étnicos da Ásia, eles não habitam um território, nem contam com um território autônomo, né, e são obrigados a viver realmente sob as leis e organizações de outros países. E esses povos, eles têm origem, formação étnica e cultural próprias. E sendo muitas vezes proibidos, inclusive, de expressar, né, a sua cultura, né, a sua particularidade, né. Então, vamos conhecer aí um pouquinho melhor os casos de Tibete, por exemplo, Taiwan, Caxemira também. Vou falar um pouquinho, né, o Tibete é uma província localizada no norte da cordilheira do Himalaia, no oeste ali da China. Era um país soberano até 1950, né, ao anexar então o território tibetano, e o governo de China, da China liderado por Mao Tse-tung, né, que já se considerava aí uma área estratégica, incentivou a migração chinesa para a região. A China ampliou também estão aí as suas fronteiras, né, aproximando-se então da Índia, e a região é rica em urânio, matéria-prima essencialmente para o funcionamento das usinas nucleares. E aí vocês têm uma imagem no livro de vocês dos tibetanos realizando manifestações para protestar contra a ocupação da China, né, e os abusos dos direitos humanos. Essas informações, essas imagens de Londres, no Reino Unido, em 2018. A gente tem que conferir as imagens também, porque a gente tem uma noção melhor do que o assunto quer trazer pra gente. E falando de Taiwan, né, além da questão com o Tibete, a China ela também tem uma relação conflituosa com Taiwan, né, também conhecida como Formosa. Taiwan se considera, então, um território autônomo, embora o governo chinês não reconheça, né, sua independência, classificando-a como uma província rebelde, né? Então, historicamente, a ilha recebeu aí muitos chineses que fugiram do país após a Revolução Comunista em 1949. Então, apesar aí do recente processo de aproximação entre China e Taiwan, muito em função aí das relações comerciais, o governo chinês já ameaçou, inclusive, invadir a ilha diversas vezes. E Taiwan e os demais países, conhecidos como tigres asiáticos, serão mais bem estudados lá nos próximos capítulos, ok? Vamos seguir em frente, né? Vamos falar sobre Caxemira. Lembra que a gente falou também? Então, a Índia e o Paquistão são países aí com um passado colonial comum, já que ambos foram dominados, né, pela Inglaterra, e as rivalidades, desentendimentos e guerras que se caracterizam, né,
foram motivadas, entre outras coisas, também pelas diferenças religiosas, né? Então, a formação aí do território indiano provocou aí conflitos entre os adeptos do hinduísmo e do islamismo, né? Então, da época da independência até hoje, o problema persiste entre a Índia, hindu, e o Paquistão, islamismo, né? Que uma área aí da Índia que concentra ali muita tensão e onde há conflitos permanentes, que é a província da Caxemira, né? No norte do país. Embora esteja situada na Índia, é importante falar isso para vocês, né? Embora esteja situada na Índia, de maioria hindu também, a Caxemira tem uma população islâmica, olha só. Então, motivo pelo qual, né, parte da sua população aí deseja aí separar-se da Índia e integrar o Paquistão. E vocês vão observar essas informações também lá no mapa que tem ao lado aí na página 208. Lembrando que a Caxemira, ela abriga aí o nascente de 4 dos 5 rios, né, do Paquistão, por isso que é uma região em que o controle da água é bastante disputado, sempre por conta de território, né? Tudo é política. E aí nessa mesma página, gente, lá no Aqui Tem Mais, que eu sempre gosto de dar a dica para vocês darem uma lida, que está falando um pouquinho sobre a independência da Índia, confere lá, que pode fazer toda a diferença lá nas avaliações de vocês, tá bom? Lembrando que toda e qualquer dúvida sobre a aula de hoje, a tia está aqui online com vocês, das 13 até as 17 horas. É só perguntar. Vou estar colocando as informações sobre as atividades. Como eu falei, são 2 capítulos pequenos, então a gente vai inserir o sistematizado dos 2 capítulos, que é pequenininho, vocês vão fazer rapidinho, ok? Beijo, até sexta-feira, né, na aula de história. Tchau!